Fala pessoal, começando mais uma aula e agora efetivamente o Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF. Vamos entrar agora na prática da retenção do Imposto de Renda. Mas antes vamos entender o que é o Imposto de Renda, né? O Imposto de Renda é um tributo federal. Federal, pessoal, não é estadual nem municipal, que incide sobre a renda e os proventos dos contribuintes brasileiros, pessoa física e pessoa jurídica, ou estrangeiros com fonte de renda num país. Então ele incide sobre contribuintes brasileiros, PF e PJ, pessoa física e pessoa jurídica. O nosso curso é concentrado em pessoa jurídica. Pessoa física, tabela do imposto de renda. O nosso curso se concentra em pessoa jurídica, como vocês já sabem. Vamos ver a definição do imposto de renda no CTN, que está lá no artigo 43. Artigo 43. O imposto de competência da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica. Primeiro, de renda, assim entendido o produto de capital, do trabalho ou da combinação de ambos. Segundo, de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. Imposto de renda retido na fonte. Onde é que está esse conceito? A gente vai estudar agora que esse conceito já está lá no artigo 45 do CTN. Em seu artigo 45 do CTN, a legislação fala da possibilidade de atribuir à fonte pagadora a responsabilidade pela retenção. Veja como é sério. Já estava lá no CTN essa previsão. Artigo 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade, a que se refere o artigo 43. Sem prejuízo de atribuir à lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto, cujo a retenção e recolhimento lhe caiba. Veja, pessoal, a lei pode atribuir à fonte pagadora. Retenção de imposto, o tema do nosso curso. Então já estava previsto lá no artigo 45 que a lei pode fazer essa atribuição. E aqui a gente vê os dois regimes de retenção de imposto de renda. Existem dois regimes. O exclusivo na fonte, a fonte pagadora efetua a retenção e o rendimento não será mais tributado. Exemplo, participação em lucros e resultados. Eu dei um exemplo aqui de pessoa física. Então, em algumas empresas existe o pagamento do PLR, né? Como é mais conhecido. Então a empresa paga o PLR, mas essa participação, esse valor não vai ser mais tributado. A pessoa que recebeu, a pessoa física que recebeu, ele até vai informar na declaração de imposto de renda, mas em campo separado, só a nível de informação. Não vai ser mais tributado. Só a nível de informação é que ele vai informar isso na declaração de imposto de renda pessoa física. Mas ela é de tributação exclusiva, não vai ser mais tributado aquele valor que ele recebeu. E existe o segundo conceito, o segundo regime de retenção de imposto de renda, que é o que a gente vai estudar, antecipação do devido. A fonte pagadora efetua a retenção e o recolhimento. Será tributado novamente no período de apuração trimestral ou anual. O valor do imposto retido deverá ser deduzido. Vou ler de novo. A fonte pagadora efetua a retenção e o rendimento será tributado novamente num período de apuração trimestral ou anual. O valor do imposto retido deverá ser deduzido. Então, pessoal, exemplo, retenção de serviços, pessoa jurídica para pessoa jurídica. O prestador do serviço efetua um serviço e aqui ele vai pagar imposto. No caso, em regra, trimestralmente. Tanto no lucro real, tanto no lucro presumido como real, o imposto de renda é devido trimestralmente. Mas aí no lucro real você pode fazer a opção de pagar anualmente, antecipando mês a mês. Aí é outra história. Mas então no trimestre, que é a regra geral, você vai pagar o imposto de renda e vai poder abater o valor do imposto de renda retido. E aí vai pagar a diferença. É antecipação do devido. A frase que a gente tem que guardar é: imposto retido não é imposto perdido. Só é uma antecipação. O tomador do serviço reteve, na apuração daquela empresa que prestou o serviço, ele vai deduzir esse valor e pagar menor.
Então, a fonte pagadora efetua a retenção e o rendimento será tributado novamente no período de apuração trimestral ou anual. O valor do imposto retido deverá ser deduzido. E a gente vai ver na prática exemplos assim, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. E aqui vai ser introduzido conceitos importantes, como o conceito de regulamento de imposto de renda. Retenção de imposto de renda na prestação de serviços entre pessoa jurídica e pessoa jurídica. Retenção de 1,5%. Pessoal, bem importante essa tabela aqui, tá? Bem importante essa nossa aula. Retenção de 1,5%. Conforme o decreto número 9.580, de 22 de novembro de 2018, que regulamenta o imposto de renda, RI, regulamento de imposto de renda, RI. A gente vai agora adotar esse apelidinho. No seu artigo 714, os serviços sujeitos à retenção de 1,5% de imposto de renda são. Então, o decreto 9.580, que a gente conhece mais como RI, em seu artigo 714, lista os serviços sujeitos à retenção de imposto de renda. Vamos ler? Vamos ler? Então vamos lá. Primeiro, administração de bens ou negócios em geral, exceto consórcio ou fundos mútuos para aquisição de bens. Advocacia, análise clínica laboratorial, análises técnicas, arquitetura, assessoria e consultoria técnica, exceto serviços de assistência técnica prestada a terceiros e concernente a ramo de indústria, ou comércio explorado pelo prestador de serviço. Assistência social, auditoria, avaliação e perícia, biologia e biomedicina, cálculo em geral, consultoria, contabilidade, desenho técnico, economia, elaboração de projetos, engenharia, exceto construção de estradas, pontes, prédios e obras assemelhadas, ensino e treinamento, estatística, fisioterapia, fonoaudiologia, geologia, leilão, medicina, exceto aquela prestada por ambulatório, banco de sangue, casa de saúde, casa de recuperação ou repouso sob orientação médica, hospital e pronto-socorro, nutricionismo e dietética, odontologia, organização de feiras de amostras, congressos, seminários, simpósios e congêneres, pesquisa em geral, planejamento, programação, prótese, psicologia e psicanálise, química, radiologia e radioterapia, relações públicas, serviço de despachante, terapêutica ocupacional, tradução e interpretação comercial, urbanismo, veterinária. Pessoal, aqui é a lista de serviços. A sua empresa tomou algum desse serviço, tem que reter 1,5% de imposto de renda. A sua empresa prestou algum desse serviço, vai ser retido 1,5% de imposto de renda. E deixando bem claro, a lista de serviços é exaustiva, não é exemplificativa, ou seja, não está aqui, não se retém imposto. Se a atividade, o serviço tomado, não tiver aqui nessa lista, não se retém o imposto. Para ficar bem claro, tá bom, pessoal? Essa lista é exaustiva, não é exemplificativa. Tomou algum serviço que está aqui, retém. Tomou algum serviço que não está aqui, não retém. Tá bom? Vamos para a próxima aula. Pessoal, continuando a nossa aula ainda falando do RI, queria mostrar para vocês justamente o decreto. Esse é o decreto número 9.580, de 22 de novembro de 2018. Então, ele é que regulamenta o imposto de renda. Fica aprovado o regulamento do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então, está aqui, pessoal. Você pode pesquisar na internet, coloca o número do decreto ou simplesmente RI 2018. Então, esse é o novo decreto. Então, aqui, tudo que se fala em imposto de renda, tributação do imposto de renda, está aqui, tá bom? Então, no artigo 714, eu vou descer aqui em tela mesmo, ó. Você pode ver aqui, lá no finalzinho, tem a lista de serviços tributários com 1,5%, tá bom? Então, é importante, essa apostila, pessoal, que eu fiz, a gente se baseia, mas eu quero que você desenvolva o hábito de pesquisar na legislação. Não é porque alguém falou na internet,
não é porque você viu em algum material, não. A legislação. Sempre a gente que trabalha com retenção de impostos, pessoal, vai argumentar defendendo a retenção ou defendendo o nosso cliente que não tem retenção com base na legislação, com base na lei. Então é importante a gente sempre ver a lei, não o material. Guarda essa apostila, fiz essa apostila contendo todos os artigos e aqui os incisos, enfim, para você ter por questão didática, mas sempre observe a lei. Então, observando a lei, pessoas jurídicas não ligadas. Artigo 714. Ficam sujeitas à incidência do imposto sobre a renda na fonte a alíquota de 1,5% as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza profissional. Os serviços a seguir indicados são abrangidos pelo disposto neste artigo. E aqui tem, ó, pessoal, todos aqueles 40 serviços que a gente já tinha lido, tá bom? Então, lhe apresentei aqui o RI, você consegue isso na internet e você sempre deve basear a sua decisão de reter ou não reter na legislação. E tá aqui o artigo 714 que a gente acabou de estudar, tá bom? Vamos para a próxima aula.